Olá pessoal, agora eu vou gravar falando sobre investimentos. Vamos lá, vou falar de investimentos não mais hardcore, vou falar mais softcore. Quando eu falo hardcore, softcore é mais pesado, menos pesado. Vou falar de coisas mais simples e seguras por enquanto. No futuro eu posso discutir outras mais complexas. Minha história com investimentos começa há muitos anos atrás, que eu comecei a mexer com simuladores. E com poupança, é o primeiro investimento que eu acho que a maioria já fez, que é um pouco mais velho. Hoje em dia o povo já começa em renda fixa, né? Mas posteriormente, só que nunca não tinha nada na poupança, né? Mas vamos lá. Aí depois simuladores de bolsa, aprendi como funciona o mercado de ações. Entrei no mercado de ações lá para 2013, conseguia ganhar dinheiro com aquilo lá, estava mais que dobrando todo ano. Primeiro ano fiz 140%, segundo 230%, depois foi indo, sempre fazendo acima de 100, né? Eu fazia tudo no mid-term, que é no meio tempo, eu não fazia day trade nem fazia buy and hold. Aí com isso daí eu especulava, via os papéis que estavam baratos de coisas seguras, como bancos, ou então as elétricas. Elétricas era interessante, que você achava elas muito baratas, que elas são monopólios por natureza e elas têm que distribuir dividendos, então é uma coisa que tipo, é um monopólio e não tem para onde crescer, então vai dar dinheiro de todo jeito com dividendos, se você segura a um longo prazo, fazer um buy and hold é excelente. Bancárias, aqui no Brasil é um país que o rentismo rende pra caramba, então, e juros altos, então os bancos estão sempre lucrando. Então, é um país extremamente capitalizado que já está na sua fase tipo mais avançada do capitalismo, apesar de ter essa diferença social gigantesca, mas nos produtos em si é avançado. Então, era o setor, então siderúrgicas, metalúrgicas, mineradoras, essas coisas foram as que me deram dinheiro. Setor energético, setores da mineração, então o processamento delas e setores bancários. Era onde eu fazia a especulação no meio tempo. Aí eu me dei mal, foi quando fui mexer com opções, fui fazer opções no meio tempo, começou a dar um dinheirinho, tentei fazer day trade, deu um dinheirão, fazendo tipo o que eu ganho hoje por mês, eu cheguei a fazer em um dia. Aí, só que, tipo, também perdi tudo rapidamente, porque o negócio, a confiança subiu demais, o excesso de confiança acaba se tornando arrogância, né? Também a vaidade, orgulho e tal, com coisas que eu já disse em vídeos anteriores que não são legais. Aí, depois disso, caiu fora um pouco da especulação. Só fui mexer com especulação depois com o Forex, que é alavancado de pares de dinheiro, que você compra um dinheiro para revender e tal. Quando falo dinheiro, é tipo dólar, euro, moedas. Vamos usar esse termo que é melhor. O Forex significa Foreign Exchange, que é basicamente o câmbio, né? Então, ok. Aí depois, hoje em dia, eu mexo mais com renda fixa por questão de falta de tempo. Cheguei a fazer umas pequenas aplicações em outras coisas. Mas hoje indicaria para uma pessoa que está começando a vida, para quem ganha pouco, tem uma casa própria, quem ganha pouco. Com Minha Casa Minha Vida você consegue uns juros baixos, mas tá difícil conseguir. Eu não consigo, estou fora da faixa, qualquer uma das faixas, mas se eu. Certo que eu não tenho imóvel próprio hoje, mas eu não entro, não encaixo em faixa. Se encaixasse eu ia tentar. Mas mesmo assim acho meio caro e é que negócio, eu tenho que medir se vale a pena o aluguel ou se vale a pena ter a casa própria. Para quem tem baixa renda, casa própria quase sempre é a resposta. E para quem está começando agora e consegue também um financiamento barato, como eu falei, Minha Casa Minha Vida, casa própria é bom porque um teto garante imóveis, se não for no Rio de Janeiro ou áreas de insegurança, geralmente cresce o valor, né? Ainda devido a não só a especulação imobiliária, que também tem o problema que não está tendo trabalhadores lá, está ficando cada vez mais caro. Um pedreiro é muito caro hoje em dia e difícil achar alguém com qualidade. Quem trabalha bem vai ser caro e vai ter pouco tempo. Então, se conseguir uma casinha, garantia, legal. E esse daí é um primeiro passo. O segundo passo é tentar uma aposentadoria. Quando falo aposentadoria, não é parar de trabalhar, é ter segurança, porque o INSS pode estourar.
O INSS hoje em dia ainda dá algum lucro, mas políticos sugam eles. Aí, tipo, no futuro vai aumentar as taxas, quando fala taxa de sugar das pessoas, o dinheiro que vai ter que pagar do INSS, também vai aumentar a idade, e a tendência, isso é uma tendência mundial. Na França, eles estão tentando fazer uma reforma o equivalente do deles lá, e é muito popular isso. Aí, eu aconselho. Se o mundo não acabar, quando fala acabar, guerras, crises, explodir, tentar fazer alguma coisa segura. Primeiro você tem que ter a sua economia para sobreviver, se der algum problema no seu trabalho. Posteriormente, criar alguma coisa que te gere uma renda passiva ou semi-passiva. Aí, na passiva, semi-passiva é tipo royalties, patentes, essas coisas. Você escreve um livro e começa a vender e você ganha naquilo lá enquanto está vendendo. Então você tem um site que gera propaganda ou vídeo no YouTube, você pode ter um influencer no TikTok, vai gerar uma semi-passiva. Semi-passiva é por quê? É o dinheiro que cai recorrente, mas ele pode parar em algum momento. E a passiva já seria investimentos mais seguros a longo prazo, que pode ter até algum prazo de vencimento, só que você refaz ele. Que hoje em dia no Brasil tem alguns investimentos de renda passiva, que eu separei aqui também via bullet points no tablet, somente para não esquecer, porque eu sei a maioria deles de cabeça, mas eu posso citar alguns que eu posso esquecer. Por exemplo, temos a letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Direto, você pode começar com pouco dinheiro. Você também tem a nota do Tesouro Nacional, a letra financeira do Tesouro, e aí tem diferentes modalidades dessas coisas aqui, desses produtos, só que geralmente é um maior prazo, a liquidez é baixa. Se você precisar de dinheiro para amanhã, é meio complicado. Aí tem as de instituições financeiras, que geralmente tem uns que pagam juros menores, só que você consegue uma liquidez diária. O que é liquidez? Liquidez é poder resgatar esse dinheiro. Basicamente é um empréstimo que você faz ao banco, uma área do banco, e você ganha uns jurinhos em cima disso, que é acima da poupança. Se você não entende nada disso ou tem medo, indica a poupança. É pouco, geralmente vai render a metade que esses papéis rendem, mas já é melhor do que deixar parado e nos últimos anos ela está acima da inflação. A ideia é ficar acima da inflação para não perder dinheiro e com dinheiro extra gerar juros compostos. A magia dos juros compostos é linda. Quanto mais você vai gerando juros compostos e ficando acima da inflação, maior é a sua riqueza. Então vamos lá, temos os CDBs, que são os certificados de depósitos bancários, que basicamente é um empréstimo para o banco que você faz. Temos os RDBs, que são os recibos de depósitos bancários, que são parecidos com os CDBs, só que não tem garantia não tem liquidez antes do vencimento. Temos a LCI e a LCA, que a LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio, eu ia falar agropecuário, mas dá na mesma, agronegócio, que geralmente são isentos de imposto de renda, porque normalmente esses papéis não têm um imposto que você paga, mas LCI e LCA não, por enquanto. Estamos num país que o povo adora meter imposto em tudo, né? O grande problema não é que o imposto é roubo, o imposto é roubado, que a gente precisa dos impostos para manter as estruturas judiciais, legais, básico, mas o nosso imposto é usado para financiar o pessoal para dar rolezinho, manter os bancos internacionais ricos, deixar a Suíça mais rica. A Suíça não é rica porque é o grande caixa 2 do mundo, né? Onde vai parar o teu dinheiro. Mas ok, papo por outro vídeo. Tem as letras financeiras, aí tem os créditos privados, que é o CRI, CRA, que é certificado de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Debentures basicamente é um empréstimo que você faz para as empresas, tipo uma grande empresa, um grande banco, uma mineradora energética lança debentures para coletar dinheiro para investir ou pagar dívida, fazer alguma coisa que vai te pagar uns juros. Deixa eu ver aqui. Tem outros aqui que eu vou pular direto que simplesmente são poucos usuais. Eu vou direto agora para uma coisa aqui que tipo que gera uma renda mensal, só que não é considerado renda fixa, porque a renda fixa, basicamente o que eu citei anterior que gera passiva, a renda fixa, é que, por exemplo, se você tem 10 reais e te gera R$ 1 por mês, ou então pode gerar R$ 1, pode gerar 50 centavos, ou pode gerar R$ 2, não importa, os 10 reais você não perde, ele não varia. É por isso que é renda fixa, que você não perde seu dinheiro e a renda pode mudar um pouco, dependendo em qual taxa que é calculado.
Já a renda variável geralmente são ações, fundos imobiliários que você investe, pode gerar uma renda mensal, porém não é certeza, porque você depende do lucro, se for ação, se for fundo imobiliário, você depende do aluguel disso. Então, tipo, essa renda, além de variar no mês que ela vai cair, também varia o valor do papel, né? Então, uma outra coisa interessante são os fundos imobiliários, que existem os fundos de papéis, que basicamente são LCIs da ISA e outras coisas. Deixa eu ver aqui. CRIs, né? E tem os fundos tijolos, que basicamente você é dono de parte de algum prédio. Pode ser um shopping, pode ser um prédio de escritórios, ou pode ser um conjunto de casas, pode ser até um cemitério, um hospital. Aí você analisa os fundos, em quais imóveis que eles têm. Eu não vou citar todos, nem como funciona, mas tem alguns que dão mais lucro, outros dão menos. Uns dos papéis estão super valorizados, nem tanto. E através desse aluguel você ganha uma renda mensal em cima desses aluguéis. Se não estiver alugando, você já não ganha isso. Se vender o imóvel, você ganha parte desse dinheiro do imóvel vendido. Então, esses são os fundos imobiliários. Hoje em dia, alguns deles estão dando acima da renda fixa, que é acima do LCI, LCA, deixa eu ver aqui se eu estou falando LCI, LCA, CDB. Alguns estão dando a mais. Só que já vi problemas, tipo, alugar para uma única empresa, um único prédio, ser milionário aquele fundo, porém aquela empresa deixou de alugar e caiu os valores dos papéis e parou de gerar a mensal. Mas tem coisas aí que são relativamente seguras, eu não vou falar quais setores, porque legalmente não posso falar, mas tipo, tem alguns que dificilmente vai dar problema, pode dar uma variada no dinheiro mensal, mas não vai dar muitos problemas. E outra forma de renda fixa seria ações, né? Por exemplo, elétricas, que eu estava dizendo mais cedo, que são monopólios por natureza, dificilmente elas vão ter que expandir. Então, o que elas vão fazer? Vai sobrar dinheiro. E tem elétricas aí que a gente viu atualmente, recentemente, que são extremamente incompetentes e dá problemas, que sucateia as coisas, em vez de melhorar, piora, que vai ter que pagar multas, indenizações, entre outras coisas, mas, tipo, se ela trabalha certinho, geralmente dá uns bons dividendos. Bancos dão bons dividendos, a maioria deles, os grandes aí. Então, também é outra forma de manter a renda. E o conselho maior é variar as cestas onde você coloca os seus ovos. Porque se você deixar cair uma cesta, quebra um ovo, as outras ainda não caíram. Então, se você, no princípio, eu aconselho as pessoas a conseguir uma renda fixa mensal, ou fixa entre aspas, tipo uma renda mensal, podendo ser através da renda fixa, ou então alguma renda variável que seja mais segura e fazer um buy and hold. Aí esquece, por exemplo, comprou uma ação, você não vai ficar observando lá, pagou R$ 10 na ação, ela pode estar R$ 5 agora, pode estar 20 amanhã, então você compra já projetando para o futuro. A realidade é o seguinte, o consumo energético aumenta, a população continua aumentando, apesar de estar desacelerando ano, por mais que eu falo que o INSS não vai aguentar, a população ainda vai crescer porque as pessoas que estão vivas, a maioria vai envelhecer. Não é todo mundo que vai ficar para trás. Então, mesmo crescendo menos, tendo menos crianças, as pessoas continuam vivas, vão envelhecendo e o decréscimo populacional ainda vai levar uns 50 anos, eu acho, ainda vai levar um bom tempo. Só que, tipo, o INSS a gente vai sentir isso antes, daqui uns 10, 20 anos. Talvez antes, talvez um pouquinho depois, e é uma crise. Então, essa daqui é uma forma que eu trago para mostrar que, tipo, a gente pode viver além do INSS. A gente paga ele como se fosse um imposto, sem contar com isso, porque o valor que eu pago hoje é absurdo, que o meu é bem alto. E eu sei que não vou contar com ele, é isso que me deixa meio chato, porque eu sei que é um dinheiro que está sendo usado para outras coisas, para mega salários, para favores, para desvio, e não vejo o retorno, né? E pouco vai para alguns aposentados que aposentaram de algumas formas meio suspeitas, né? Que o Brasil é cheio disso, enquanto a pessoa que realmente precisa, aquela pessoa que ficou deficiente, ou então está muito velha, ou tem algum problema de saúde, vai pegar um salário minguado, né? Isso é triste.
que acontece no nosso país. Geralmente recompensamos quem não merece, é o pior da sociedade. Mas se vocês quiserem que eu fale alguma coisa mais a fundo sobre isso, como funciona, quanto que ganha, percentual, cálculos, etc., é, comente aí nos vídeos que no futuro eu gravo alguma coisa falando melhor e preparo melhor. Hoje não preparei nada, só fiz essa listinha aqui, corri atrás, só para ver os nomes aí, para não esquecer de todos, que ou pelo menos dos principais. E é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo.